Olá pessoal, meu nome é Giovana. Eu sou estudante do curso de especialização em gestão de pessoas da Universidade Federal de Itajubá e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma função muito importante na área de gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Vou começar trazendo um conceito de Dalberto Chiavenato, que nos fala que a avaliação de desempenho é a identificação, a medição, a mensuração do desempenho humano nas organizações. Chiavenato nos chama atenção nesse conceito, em que a avaliação ela não deve ser voltada apenas para o passado. Não devemos apenas nos prender em analisar tudo o que foi feito até aquele momento da avaliação, mas já pensar também em tudo que a gente espera das pessoas, da organização e de todo o potencial de ambos no futuro. Isso por quê? Porque num mercado tão competitivo e tão acirrado como hoje, não podemos esperar um desempenho mediano, tanto das pessoas quanto das organizações, né? Isso é uma questão de sobrevivência no mercado de trabalho. Um ponto muito importante da avaliação de desempenho é que ninguém acerta 100% das vezes. Então, a avaliação traz justamente a reflexão de onde temos que melhorar e quais áreas estamos mandando bem. Para a organização, também é muito importante entender o desempenho dos seus colaboradores para saber no que ela deve apostar, no que ela deve investir ou até mesmo quais as áreas que ela deve mudar a estratégia, né? Um outro fator também bem importante na avaliação de desempenho é o alinhamento de objetivos. Tanto colaboradores quanto a organização devem ter alinhados os objetivos. Não adianta a organização, né, esperar algo do colaborador em que ele mesmo ou não tem conhecimento ou não acredita que é possível fazer. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de avaliação, começando pela autoavaliação, em que o próprio colaborador ele avalia o seu próprio desempenho, baseado nos critérios e nas metas anteriormente estabelecidas. Para esse tipo de avaliação tem que ter uma maturidade, né, dos colaboradores. Tem avaliação também pelo líder ou pelo gerente, que acredito eu que é a mais comum nas empresas e nas organizações e que pode ser feita de duas maneiras. Pode ser feita a chefia, realizando a avaliação sozinha ali no dia a dia, dando os feedbacks, cobrando os resultados, e também pode ser um momento em que a chefia chama o colaborador para participar ali daquele momento da avaliação, né? Então ali tem uma troca de ideias, tem uma discussão dos pontos, né, que estão sendo avaliados, então é um momento ali de troca mesmo e de parceria. E existe também a avaliação 360 graus. É uma avaliação que vem tomando espaço aí, né? Mas que é uma avaliação mais complexa de se realizar. Então, nem toda organização tem a maturidade ainda para conseguir juntar todos os fatores ali e chegar a um resultado de avaliação de desempenho. E por que o 360 graus? É porque participam das avaliações todas as pessoas que têm algum tipo de interação com a pessoa avaliada. Então, tem a autoavaliação, né? O próprio colaborador se avalia, tem a chefia, tem a avaliação dos colegas de trabalho, do subordinado, se for o caso, né? E tem também avaliação de pessoas que podem ser externas à organização, né, como clientes e fornecedores. Então, abarca aí um cenário bem grande de pessoas envolvidas, né. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os erros mais comuns da avaliação de desempenho e que falham o processo, né. Começando pelo a ideia de que a avaliação de desempenho é um momento de punição. Ou seja, né, ali vão ser vistos só os pontos negativos, né, e a avaliação de desempenho, ela também deve enaltecer os pontos positivos que forem ali identificados. O processo também pode se frustrar quando não há a cultura de avaliação de desempenho no sentido de melhoria dentro de uma organização. É apenas uma parte burocrática que deve ser cumprida, né, e um mero preenchimento de papelada. A avaliação de desempenho também pode ser frustrada quando o colaborador entende que a avaliação foi injusta ou que é enviesada, né, e não traduz a realidade de fato, e quando o feedback é só negativo e mal comunicado, né, ou seja, a pessoa não consegue extrair ali uma lição, um aprendizado com essa avaliação.
E é isso, pessoal. Tchauzinho.